Título do nosso sermão de hoje é Lidando com Demônios. Lidando com Demônios. O texto se encontra em Efésios 6, versículo 12. Nós estamos... esse sermão de hoje é uma sequência do sermão da semana passada. Então quem por acaso estiver aqui hoje e não esteve presente na semana passada, pode ir no YouTube, que lá você vai encontrar o sermão da semana passada da nossa igreja, para que você possa colocar os dois juntos e ter um entendimento mais claro a respeito do que se trata a pregação de hoje. Efésios 6,12 nos diz o seguinte, a palavra de Deus: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meus amados, em todas as escrituras, em Efésios 6, do versículo 10 em diante, é um texto bíblico que mais claramente expressa, que mais claramente lida com as questões das guerras espirituais. Não existe em nenhuma parte das escrituras nenhum outro texto que é mais claro, que é mais abrangente do que esse texto de Efésios 6, a partir do versículo 10 até o versículo 20 aproximadamente, que trata dessa guerra espiritual que existe entre as forças espirituais do mal e os crentes em Cristo Jesus. Na semana passada, nós falamos a respeito da grandiosidade, da tremenda força que existe nas forças espirituais maléficas e da incapacidade humana de lidar com tais poderes. Martinho Lutero, em sua música, no seu hino da Reforma, ele claramente expressa a ideia quando ele diz que o homem sozinho está perdido contra as forças espirituais do mal. A expressão indica que ele está completamente ao léu, ele está completamente jogado, ele não tem forças para lidar com tais espíritos. Nós aprendemos na semana passada também que qualquer movimento que você pensa que você possa fazer por você mesmo, para identificar, para perceber, para poder proteger-se contra as artimanhas espirituais do diabo, quando você pensa em mover a sua peça de xadrez, ele já sabe aonde ele vai dar o checkmate em você. Mas, meus amados, nós corremos um grande risco quando nós nos focalizamos nessas coisas, mas nós não temos uma visão clara a respeito do que toda a Bíblia ensina a respeito das forças espirituais do mal. E, meus irmãos, nós temos que responder a pergunta: quem governa, quem comanda as forças espirituais do mal? A mitologia grega há muito tempo ensina, e eu acredito que a igreja foi em parte muito influenciada pelos ensinamentos da mitologia grega, e eu posso dizer que em algumas igrejas essa mentalidade ainda persiste até o dia atual, de que de um lado nós temos Satanás com um grande poder, quase que semelhante ao poder de Deus, do outro lado nós temos Deus, e esses dois grandes poderes, eles estão lutando entre si. O poder do mal e o poder do bem, um sendo representado por Satanás e outro sendo representado por Deus, e essa luta está acontecendo, e como a mitologia grega ensina, os homens são simplesmente vítimas dessa guerra que existe nesse campo espiritual, e nós não sabemos, meus amados, qual será o final dessa batalha, quem vai vencer no fim. Nós temos a ideia, muitas vezes, de que quem sabe Deus vai vencer no fim, mas até o dia desse final, dessa batalha final, de acordo com o apóstolo João, ele usa a expressão até esse Armagedon, até esse último momento, nós ainda estamos neste campo, ainda sem perceber qual força é maior. Algumas igrejas, meus amados, eles vão aos extremos. Eles usam muitas vezes o nome de Satanás nas suas reuniões, até muito mais do que eles usam o nome de Cristo e o nome de Deus.
As suas reuniões parecem mais um culto satânico, pelos movimentos, pelas ações, pelas práticas que eles fazem, do que um culto ao Deus vivo, verdadeiro e, acima de tudo, único. O apóstolo Paulo, ele nos deixa claro, ele não quer que nós sejamos simplistas, ele não quer que nós sejamos inocentes com relação a essas forças com quem nós estamos lidando, mas por um outro lado, ele nos deixa claro quem governa e quem comanda sobre todo o universo. Meus amados, Deus, ele é Deus acima de tudo e acima de todos. Satanás não passa de uma criatura. Entretanto, porque ele não passa de uma criatura, ele está debaixo da orientação, ele está debaixo do comando, ele está debaixo das forças do nosso Deus, a quem nós servimos. Sendo assim, as forças do mal não existem, não têm poder, não têm capacidade de fazer absolutamente nada, até que seja permitido por Deus tais coisas. Nós sabemos disso porque as Escrituras nos deixam claro que a soberania de Deus, ela exerce autoridade sobre todas as coisas e sobre tudo, sobre toda a sua criação. No livro de Jó, nós vemos claramente esse relacionamento que existe entre as forças do mal e Deus. Meus amados, nós falaremos em alguns minutos a respeito da grande força e da grande liberdade que Satanás tinha antes da vinda de Cristo, mas eu vou passar simplesmente um pouquinho, vou falar a respeito deste relacionamento e deste diálogo que é nos apresentado em um dos primeiros livros que foram escritos, que é o livro de Jó, aonde existe um diálogo entre Deus e o diabo, e Satanás se aproxima para Deus e diz: você tem observado Jó? E naquele diálogo Satanás diz para Deus: eu sei que você pensa que ele é um homem muito bom, mas é porque ele é muito rico. Se ele por acaso perder tudo que ele tem, ele vai amaldiçoar você. Nesse instante Deus autoriza e outorga a Satanás autoridade para tocar e tirar tudo que Jó possui. Ok? Você quer ir? Vai, tira o que ele tem. Você pode perceber que existe um parâmetro, existe uma liberdade que foi concedida a ele para fazer tal coisa. E mais adiante, depois que Jó havia perdido todas as coisas, Deus então lhe diz, Satanás chega para Deus e diz: mas ele ainda tem saúde? Qual homem que não amaldiçoa Deus quando as coisas começam a ficar ruins para a sua saúde? Qual homem que não abandona Deus quando as dificuldades surgem na sua vida? Meus amados, nós, ao perdermos os nossos bens, ao perdermos uma semana de trabalho, nós começamos a vacilar na nossa fé, e nós começamos a questionar: Deus, aonde está o Senhor? Porque essa semana os meus planos não se ocorreram exatamente da forma como eu havia planejado. E agora se encontra Jó sendo tocado de uma enfermidade séria. Meus amados, se Jó estivesse vivendo nos dias atuais, eu tenho certeza que muitos pastores estariam indo visitar Jó e falando para ele visitar a igreja deles, porque hoje teria uma pessoa lá que ia fazer uma cura especial. Ou quem sabe estaria dizendo a Jó que o que estava acontecendo com ele era falta de fé. Jó, o que está acontecendo com você é porque você não está crente em Deus. As doenças que estão vindo sobre você é porque você está afastado de Deus. Você precisa voltar para Deus. É interessante que ele disse essas coisas. O amigo de Jó disse as mesmas coisas para ele, que estão sendo ditas hoje em uma grande parte das igrejas. Mas, meus amados, isso foi escrito para nós, isso foi registrado e foi preservado por Deus como escritura, para que nós soubéssemos que não existe força no universo, não existe poder no universo, não existe absolutamente nada no mais distante do universo, no mais profundo dos abismos, na mais alta montanha, na mais distante país ou em qualquer lugar deste universo. Não existe absolutamente nada que está fora do controle do nosso Deus. Quando a Bíblia diz que no início criou Deus todas as coisas, Moisés nos revela que Deus estava fora da criação, que Deus está acima da criação, e tudo aquilo que foi criado
domínio e da soberania de Deus. O Deus que nós servimos, Ele é Deus absoluto, Ele é Rei absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós não precisamos de pensar, ou de refletir, ou de questionar por algum minuto sequer da nossa vida a respeito do poder tremendo que existe num Deus soberano. Meus amados, nós vemos hoje na ciência, eu quero falar um pouco a respeito disso. Os cientistas estudam, e eles buscam, e eles registram nos seus livros, e eles estudam o que outros cientistas estudaram, e eles dizem que este mundo, para chegar onde está, e que os seres humanos, para chegar aonde eles chegaram, seria necessário que o mundo já estivesse em existência por 14, pelo menos, da última vez, se não aumentou agora, pelo menos 14 bilhões de anos. Deus fez tudo isso em 6 dias. Vocês estão vendo o magnífico poder de Deus. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que Deus falou e trouxe à existência as coisas visíveis das coisas que são invisíveis, das coisas que não se podem ver. Deus trouxe à existência tudo aquilo que nós vemos e temos, e fez tudo isso em apenas 6 dias. Nos leva então à seguinte pergunta: nós estamos em uma guerra espiritual com um ser que é tremendamente forte, e mesmo assim Deus nos mostra e nos revela que o seu poder é extremamente superior a todas essas artimanhas e a todas essas forças que são manifestadas por Satanás. Mas como eu e você, como nós saberemos que isso é verdade? Como nós saberemos que realmente Deus tem poder sobre as hostes infernais, sobre as hostes da iniquidade? A Bíblia, o livro que Deus deixou como registro da história da humanidade, a história de Deus, entre Deus e o homem, nos revela que sempre, durante todo o período da história, os crentes exerceram autoridade sobre as forças espirituais do mal, ou seja, sobre demônios. Eu quero falar para vocês que a expulsão demoníaca não é algo do século XX, embora ela tenha se manifestado muito em algumas igrejas do século XX. Eu quero falar para os irmãos que sempre os crentes em Cristo exerceram grande autoridade e poder sobre as hostes infernais do mal. O que nós temos visto hoje em dia é uma grande confusão que existe na mente das pessoas. Eles acreditam que a razão pela qual Cristo expulsou demônios foi para que nós também tivéssemos o exemplo de Cristo e também pudéssemos fazer o mesmo. Afinal, Cristo nos deixou o exemplo para que nós pudéssemos seguir. Afinal, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se Jesus Cristo expulsou demônios no passado, o papel da igreja hoje também é estar expulsando o demônio das pessoas. Embora em nenhuma parte do Novo Testamento, ou sequer do Antigo Testamento, existem demonstrações nas quais nenhum dos apóstolos ou o próprio Cristo nos dá direções específicas, nos ensinando como tais coisas devem ser realizadas. Isso é importante nós observarmos, que daqui a pouco eu vou falar para vocês mais a respeito disso. O apóstolo Paulo, em todo o livro de Efésios, a partir do capítulo 3, ele nos dá direções específicas. Ele nos dá direções específicas de como deve ser o nosso comportamento. Ele fala: você não fale palavrão, você não usa palavras torpes. Ele diz: você respeita os seus pais. Ele diz: você ama a sua esposa, e você ama a sua esposa quando você faz isso. Mas quando chega nas questões das lutas espirituais, ele não nos dá informação nenhuma a respeito de como essas exorcisões ou como essas expulsações de demônios são realizadas. No entanto, toda a Escritura nos mostra como essas coisas eram feitas no Antigo Testamento, como elas foram realizadas depois do Novo Testamento, depois da vinda de Cristo, e por um período pequeno na história
no momento em que Cristo e os apóstolos estiveram na terra. Então, a linha histórica da luta espiritual dos crentes com o demônio, se nós fôssemos colocá-la em gráfico, ela seria mais ou menos, eu quero que vocês olhem bem para isso que eu vou fazer aqui com a mão, esse movimento que eu vou fazer com a mão. Elas eram assim, elas começaram desde o Jardim do Éden, eles foram em uma forma reta. Nos períodos de Cristo houve uma escala, elas voltaram depois do período de Cristo e elas continuaram em linha reta. Ou seja, as atividades demoníacas nos dias de Cristo, elas eram grandes, elas eram tremendas e elas eram visíveis para a raça humana. Não nos mostra e não nos deixa pensar, e eu não quero que você pense por algum minuto, que durante toda a história do mundo, durante todos os 13.000 anos de história da humanidade, que em nenhum desse momento foi que somente na época de Cristo em que as atividades satânicas estavam maiores. Nós vemos, meus amados, no Antigo Testamento, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, nós vemos no Novo Testamento e nós vemos nos dias de Cristo. Eu quero falar para os irmãos que os momentos e os dias em que Cristo viveram foram momentos únicos. O nosso problema é que nós vemos determinadas atividades acontecendo hoje, no presente, e nós, ao invés de compararmos as Escrituras, se por acaso as Escrituras permitem tais coisas, nós falamos assim: essas coisas aconteceram nos dias dos apóstolos, então essas coisas que estão acontecendo hoje também são verdades? Ou essas coisas que estão acontecendo hoje são provenientes de Deus? Porque elas aconteceram nos dias de Cristo. Ao invés de nós virmos para as Escrituras e falarmos assim: o que as Escrituras nos ensinam a respeito dessas coisas? O que as Escrituras nos ensinam a respeito dessas atividades relacionadas aos dias finais? Não, nós assumimos que é de Deus, nós pensamos na nossa mente, e porque nós acreditamos que essas coisas são de Deus, nós vamos até as Escrituras buscar prova para aquilo que nós já acreditamos. Ou seja, nós acreditamos em algo e vamos procurar alguns versículos bíblicos para reafirmar aquilo que nós acreditamos, ao invés de nós irmos às Escrituras para descobrirmos se tais coisas são verdades. Pouco tempo atrás, eu estava no Brasil fazendo uma visita a um amado irmão, e ele estava me contando essa história a respeito de um homem que morreu e viu Deus. E ele assumiu automaticamente, porque o homem estava na igreja, que o homem realmente tinha morrido e tinha visto Deus, porque o homem estava falando em uma igreja. Mas a posição correta do crente, do homem que vive por toda palavra que procede da boca de Deus, não é acreditar no testemunho ou na experiência de alguém, ou na experiência da sua própria pessoa que ele viu com seus próprios olhos, mas é buscar nas Escrituras a resposta daquilo que ele está vendo. Quando a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus e nem pode ver, palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6, versículo 16, ninguém jamais viu a Deus e nem pode ver, porque Ele habita nas luzes inacessíveis. O próprio Cristo, no seu ministério, disse: ninguém jamais viu ao Pai, exceto aquele que está no seio do Pai, a saber, o Filho do Homem. E agora? Como é que fica? Nós vamos acreditar na experiência dessa pessoa que morreu e foi no céu, e está falando algumas coisas que fazem muito sentido? Ou nós vamos acreditar no registro bíblico? A mesma questão acontece com relacionamentos e com questões quando nós estamos lidando com as forças espirituais do mal e com as forças dos demônios. Nós vemos acontecimentos acontecendo em nossa volta, e as igrejas lotadas, e um grande show demoníaco acontecendo na nossa frente, e automaticamente nós falamos: isso de Deus? Vamos buscar nas Escrituras prova que essas coisas são de Deus, para mostrar a qualquer pessoa que duvida que essas coisas são de Deus. Mas não é essa a posição que nós devemos tomar. E você pode me perguntar: o Cristo expulsou demônios? Sim. Alguns dos apóstolos expulsaram demônios? Sim. Isso foi exemplo para nós? Bom, Jesus Cristo multiplicou pão, Jesus Cristo andou sobre as águas, Jesus Cristo transformou água em vinho. Eu trabalhei de garçom há muito tempo. Se eu transformasse água em vinho, eu ia ficar rico. E no dia que o vinho acabasse lá no restaurante, eu estava feito: enche as garrafas d'água aí que nós vamos servir para o povo. Eu ia ser chamado de burro, tolo. O pessoal ia rir de mim e falar: esse cara é louco.
Já pensou se a gente pudesse andar em cima d'água? Eu tenho certeza que tem gente aqui que ia lá no Brasil visitar a família dele assim, ó, rapidinho. Ia voltar, o pessoal da imigração nem ia ver. Esse vídeo, vocês iam tudo desmaiar e vocês iam entrar no país sem ter nem que ser carimbado o passaporte. Meus amados, a razão pela qual Cristo, presta atenção no que eu estou falando para vocês. A razão pela qual nos momentos em que Cristo andou na terra, Ele manifestou essas coisas, é porque Ele estava manifestando quem Ele era, e Ele estava novamente reafirmando a autoridade das Escrituras. Ele estava estabelecendo uma nova revelação proveniente de Deus. Em nenhuma parte da Bíblia, sinais miraculosos foram executados simplesmente para prazer da audiência. Em nenhum momento dos registros das Escrituras, milagres foram feitos simplesmente para satisfazer o ego de determinadas pessoas. Se eu fizer algum sinal, as pessoas vão acreditar na palavra que eu estou falando. É ridículo. Nós falamos a palavra de Deus, nós pregamos o Evangelho de Cristo e nós não pedimos desculpa. Nós não temos que justificar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se identifica, ela própria se autentifica. Ela diz: eu sou a palavra de Deus, e nós falamos essa palavra que nós temos. Havia 400 anos pelo menos em que Deus não comunicava com a nação de Israel, e de repente o Cristo entra em cena. E as pessoas, como nós sabemos que esse homem é de Cristo? Cristo vira e fala: você sabe que eu sou de Deus por causa dos sinais que eu estou mostrando para vocês. A mensagem que eu estou pregando para vocês hoje, de arrepender e crer no Evangelho, ela é a mensagem de Deus. E você sabe disso por quê? Porque eu apresento os sinais. Jesus Cristo pregava: o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus já é chegado entre vocês. E aí o povo dizia: e que sinal que você me mostra? E Jesus dizia: porque eu expulso demônios, e se eu expulso demônios, é porque o reino de Deus já chegou no meio de vocês. O reino de Deus já está presente, o reino de Deus foi estabelecido. Os apóstolos estavam trazendo agora uma nova mensagem, a qual nós chamamos de Novo Testamento. O Novo Testamento não existia. Quando Cristo entrou em cena, não havia Novo Testamento, e o Novo Testamento havia de ser escrito. Então era necessário que Deus manifestasse sinais para que nós soubéssemos que aqueles homens que estavam escrevendo o Novo Testamento tinham autoridade proveniente de Deus para escrevê-lo. O que aconteceu com Moisés? Vamos no Antigo Testamento. Moisés chegou para Deus, Deus enviou Moisés e falou: diz ao povo de Israel, prega ao povo de Israel que eles vão sair daquela terra do Egito. Moisés diz: Deus, me joga um osso, me dá uma ajuda. Eu vou chegar para o povo e vou falar assim: Deus me mandou. E aí? Eles vão falar assim: não te conheço, quem que é você? Deus falou assim: ok, eu vou dar para você alguns sinais, eu vou te dar alguns sinais. Esses sinais você vai apresentar na presença do povo, e o povo vai saber que eu te enviei. Quando você fizer os sinais na presença do povo, eles vão saber que foi eu que enviei você. Moisés estica aí o pauzinho, joga o seu cajado no chão, o cajado vira cobra, enfia a mão na sua roupa, vira lepra, tira de novo, a lepra curou, e Moisés vai lá com a varinha na mão, apresenta o sinal. O povo falou: não, realmente o sinal de Moisés está autenticando, está nos mostrando que este homem é um homem de Deus. A mensagem que ele nos traz é a mensagem de Deus. Os profetas vêm, Deus, através dos profetas, manifesta sinais. Elias, machado na água, machado flutua, morte na panela, o povo come, sinais são manifestados, ele é de Deus. Se encerra as Escrituras, acabou, Deus não traz mais mensagens. Alguém quer ouvir alguma coisa de Deus? Vai para lá em Israel, abre as Escrituras dos judeus, ali Deus está falando. Acabou, não existiu mais sinal por 400 anos. Passam-se 400 anos, Jesus Cristo chega, raiz numa terra seca, ele aparece em cena. Todo mundo olha e fala assim: não, pare, não, meu amigo, não, a coisa aqui é de lado, não é assim não. Você está chegando aí, e que sinal me mostra que você é de Deus? Cristo,
eu estou autenticando vocês que eu sou de Deus. Se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é porque o reino de Deus já chegou. Eu estou estabelecendo o reino eterno de Deus hoje. Eu sou o rei, eu sou o rei eterno desse reino. A partir de agora, acabou. A razão pela qual nós vemos os milagres exercidos por Cristo e pelos apóstolos era porque eles estavam autenticando a sua mensagem verdadeira. Como que nós achamos então a realidade e a verdade dessas mensagens? Porque essas mensagens, elas estavam de acordo com as mensagens que anteriormente haviam sido dadas. Nós sabemos duas coisas autenticam a mensagem do Cristo e dos apóstolos. Primeiro, elas foram credenciadas por sinais que foram realizados. E segundo, elas estavam em harmonia completa com os escritos do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, em todos os seus escritos, ele diz: porque o Cristo veio como diz as Escrituras, porque o Cristo morreu como diz as Escrituras, porque o Cristo ressuscitou como? Só você, meu bem, será que é só você que está ouvindo? Como diz o que, meus irmãos? Como diz as Escrituras. Vocês estão percebendo? Toda a mensagem do Novo Testamento não é nada que não está findado, que não está arraigado naquilo que já havia sido revelado. A autenticação foi concedida para que nós pudéssemos saber que o registro do Novo Testamento foi nos dado com autorização, credenciado, carimbado, registrado pelas Escrituras, enviados por Deus, autorizados por Deus. Não temos dúvida a respeito disso. As mensagens que nós temos ouvido nos dias atuais, daqueles que estão realizando, ou pelo menos pseudo realizando as mesmas obras que o Cristo realizava, menos, é claro, evidente, a multiplicação de pão, a transformação de água em vinho, esses mais complicados, né? Os mais fáceis de expulsar demônios, essas coisas estão fazendo por aí. Curar dor de cabeça, adivinhar futuro, isso eles estão fazendo. Esses é mais fácil, isso aí é só você. Ouro também faz ouro também, é alquimista agora. Porém, a mensagem que eles estão trazendo, na sua pregação, está completamente contrário aos ensinamentos apostólicos. O apóstolo Paulo nos deixa claramente dizendo: se eu, o apóstolo Paulo, ou um anjo do céu, vos pregar outra mensagem além desta que já foi anunciada a vocês, seja maldito. Seja maldito se chegar para vocês um anjo do céu nessa noite aqui na nossa igreja. Tem algum atrás de mim que olha e fala que vou morrer. Se chegar para vocês um anjo do céu e vos apresentar uma outra mensagem que vai além das Escrituras, e só pelo aparecer ele já está trazendo uma que vai além, tá? Depois nós vamos ver isso. Que está além das Escrituras, o apóstolo recomenda que ele seja maldito. Então a pergunta é a seguinte: então nós não lutamos com o demônio? O Antigo Testamento não se lutava contra demônios? Então hoje em dia, essas lutas tão fortes que havia, ou que aconteceram nos dias de Cristo, elas não estão acontecendo hoje? As pessoas dos dias atuais, elas não estão mais debaixo do domínio de Satanás quando elas estavam nos dias de Cristo? Na verdade, quando alguém apresenta a expulsão demoníaca, ele está querendo dizer para você que as outras pessoas das quais os demônios não estão sendo expulsas, elas não estão debaixo do domínio de Satanás. Completamente errada. O Cristo dizia: quem não é por mim, é contra mim. Se alguém não está debaixo do domínio de Deus, se alguém não está debaixo da pessoa de Cristo, se alguém não está em Cristo, esta pessoa está debaixo do domínio de Satanás. As Escrituras não têm meio termo. Meus amados, não existe um campo neutro, não existe um campo em que um homem, qualquer que seja, possa chegar para você e te dizer: eu não estou do lado de Satanás, mas também eu não estou do lado de Cristo. Eu ainda não me tornei um discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas eu não sou uma pessoa tão mal. E você olha para essas pessoas de alto gabarito da nossa sociedade, você olha para esses homens que estão em Washington governando o nosso país, e esses homens são pessoas respeitadas pela sociedade, e você diz: essas pessoas não estão debaixo do domínio de Satanás. Se você pensa isso, você está
fazendo, porque esses homens que não têm Cristo em sua vida, eles estão debaixo do domínio de Satanás. Jesus Cristo chegou para os homens mais religiosos dos seus dias, em João 8, versículo 44. Ele chegou para os homens mais religiosos dos seus dias, e ele falou assim: vocês são filhos do diabo, vocês são filhos do diabo, e as obras do seu pai vocês querem realizar. Esses homens eram os governadores de Israel, esses homens eram os homens religiosos, os homens que mantinham a lei de Moisés, aqueles mesmos homens que se sentavam na cadeira de Moisés. Jesus Cristo dizia a eles: vocês são filhos do diabo, vocês estão debaixo do domínio do diabo, mas eu vim para libertar vocês desse demônio, eu vim para libertar vocês desse diabo. Meus amados, no Antigo Testamento, quando Jona chegou na cidade de Nínive, uma cidade completamente debaixo do domínio demoníaco, Jonas, ele não chegou naquela cidade expulsando o demônio das pessoas, ele não chegou na cidade como nós vemos nos shows hoje em dia, que o pastor sai fazendo assim e aquele monte de gente boba caindo pelo chão. O que ele disse? Ele falou o seguinte: arrependei-vos e crede. A mensagem de Jona para a cidade de Nínive, uma cidade completamente debaixo do poder demoníaco, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Elias confrontou 400 profetas de Baal, os profetas de Baal não eram neutros, eles estavam debaixo do domínio de Satanás. Elias não chegou lá e começou a expulsar demônio daqueles homens, não. Elias chegou lá e falou assim: Deus mostra que o Senhor é Deus através do que vai ser acontecido aqui essa noite, para que o teu povo se arrependa e volta para o Senhor. Meus amados, o objetivo do Evangelho no Antigo Testamento não se encontrava em expulsão demoníaca, mas encontrava no arrependimento e na fé. A mensagem era o arrependimento e fé. Quando Naamã, aquele homem guarda, aquele homem chefe do exército da Síria, veio conversar com Elias, Elias não expulsou demônio daquele homem. Elias disse: arrepende da sua idolatria e crê no único Deus. A forma em que lidar com o demônio no Antigo Testamento era através da pregação da palavra do Evangelho. E no Novo Testamento, alguma coisa mudou? Não. No Novo Testamento, quando alguém é incrédulo, quando alguém está preso debaixo das garras de Satanás, o objetivo não é de nós tirarmos aquela pessoa expulsando o demônio deles, mas o objetivo é confrontar tais pessoas com o pecado e falar: amigo, você está caminhando para a perdição, arrepende e volta e tenha fé no Senhor Jesus Cristo. E dessa forma você vai estar arrebentando as correntes que prende aquela pessoa. Dessa forma você vai estar quebrando as cadeias do inferno. Antes da vinda de Cristo no mundo, Satanás dominava da mesma forma que ele domina hoje. Ele domina aquelas pessoas que estão em rebeldia contra Deus. Ele domina aquelas pessoas incrédulas que não querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É o mesmo domínio, é o mesmo poder. Aquelas pessoas dos dias de Jesus Cristo que caíam pelo chão, se jogavam no fogo, elas não estavam mais sob o domínio de Satanás do que Nicodemos quando foi conversar com o Senhor Jesus Cristo. Todos dois estavam presos da mesma forma, todos dois estavam na mesma condição, todos os dois necessitavam da mesma coisa. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Arrepende, Nicodemos, arrepende e volta para Deus pela fé. É a mensagem que nós levamos para as pessoas é a mesma. Meu amigo, se você não acha que você está debaixo das garras de Satanás, mas você está vivendo a sua vida completamente distante de Deus, você está enganado. Satanás escravizou você e te cegou de tal maneira que você não acredita nem que você precisa de Deus. Arrepende, porque Deus, quando voltar a este mundo, não pense que você vai poder chegar para Deus e falar assim: mas Deus, eu estava sob o domínio de Satanás, quem sabe o Senhor pode colocar ele no trono, no réu, aí, no assento dos réus, para você julgar Satanás no meu lugar. Adivinha quem vai comparecer diante de Deus para responder pelos pecados? Seria bom, né?
Mas Deus, Satanás está me dominando, né? Não, é você e eu, somos nós que teremos que responder a Deus pela forma em que nós vivemos a nossa vida. Você não vai poder falar com Satanás, Deus, coloca ele. Satanás vai ter que responder pelos seus próprios pecados. De acordo com as Escrituras, ele já foi condenado. De acordo com as Escrituras, ele já foi preso. De acordo com as Escrituras, no presente momento, talvez, provavelmente, ele se encontra em cadeias eternas, esperando o seu dia final. Nós sabemos disso por causa das atividades demoníacas do Antigo Testamento. E depois do Novo Testamento houve um rompimento completo. Os apóstolos que saíram, eles voltaram trazendo para Jesus a notícia de que os demônios estavam caindo do céu. Nós lemos no livro de João, nós lemos em Pedro, nós lemos no livro do Apocalipse, nós lemos em Tessalonicenses, Colossenses. Todos nós lemos a respeito da prisão de Satanás, que quando Cristo esteve pendurado no madeiro, foi quando ele colocou o selo sobre Satanás e decretou eternamente a sua condenação. E agora eu viro para você e digo: como que nós vamos lutar com essas forças do mal? Eu falei para você como que você liberta as pessoas, como que você expulsa o demônio das pessoas, através da pregação do Evangelho. E como que você luta com essas forças? O apóstolo Paulo, desde o capítulo 3, está nos ensinando como que você luta, Bibi. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 3, está ensinando para nós como que nós lutamos com essas forças. A semana que vem, nós vamos estar aprendendo a respeito das armas que nos foram dadas para essa luta. A semana que vem, nós vamos estar entrando nos detalhes em que o apóstolo Paulo nos mostra quais as capacidades que nos foram dadas por Deus, quais instrumentos que nos foram dados por Deus para que nós sejamos vitoriosos nessa luta. Mas a luta acontece quando eu chego em casa. A luta acontece quando eu chego em casa depois de um dia cansado de trabalho e a minha esposa está nervosa e os meninos começam a pular e gritar dentro de casa. E isso lá em casa acontece assim, parece mais frequente do que na casa de todo mundo. Lá em casa, na mesma hora que eles estão brincando, eles estão brincando. Quando eles estão brincando, eles estão brincando. Eu não sei qual hora que eles estão brincando e qual hora que eles estão brincando. Tem hora que eu brigo porque eles estão brincando, e tem hora que eu brinco porque eles estão brigando, porque eu já não sei nem mais quando é que está brigando, quando é que está brincando. E aí, a minha esposa, naquele momento da ira, ela fala alguma coisa. Aí, nessa hora, a minha luta espiritual inicia. Eu vou amar a minha esposa ou eu vou dar uma cacetada nela, respondendo ela mal? Ou vice-versa. A nossa luta espiritual acontece quando Júlia, a sua amiguinha de escola, chega para você e fala assim: Júlia, nós vamos hoje, depois do ensaio, depois do treino, nós vamos para a casa da amiga Maria, e lá nós vamos ter uma grande festa, mas não fala para sua mãe não que vai ter bebida lá. E a Júlia vira e fala assim: eu não vou lá não, porque a Bíblia, a palavra de Deus me ensina: honra ao teu pai e à sua mãe. Quando o seu patrão chega para você e te pede aquela coisa mais absurda, que não está no seu padrão normal de fazer, e você diz, na hora que você vai falar com ele assim: eu não vou fazer isso não, você lembra que as Escrituras nos ensina que você tem que respeitar as autoridades, e você fala assim: ok, eu vou lá fazer. Vocês estão vendo as lutas espirituais com a força do mal, porque Satanás promove a desobediência, Satanás promove a rebeldia, Satanás quer destruir as sociedades através da destruição dos casais. E quando nós cedemos a ele, quando nós deixamos com que essas coisas venham exercer influência na nossa vida, nós estamos perdendo a luta espiritual, nós estamos perdendo a batalha espiritual. Mas quando nós vivemos por toda a palavra que procede da boca de Deus, quando nós buscamos em Deus a nossa força, quando nós buscamos nas Escrituras a resposta para o nosso dilema, quando nós amamos a nossa esposa, quando nós amamos os nossos filhos, quando nós corrigimos os nossos filhos,
Nós estamos lutando contra as forças espirituais do mal. E adivinha o que nós estamos fazendo? Não adivinha não, porque adivinhação não é coisa de Deus não. Deus condena a adivinhação. Mas imagina o que você está fazendo. Você está destruindo as hostes infernais. Você está arrebentando as cadeias do inimigo. Todas as vezes que você demonstra amor pela sua esposa, toda vez que você demonstra amor pelo seu marido, toda vez que você demonstra respeito pelo seu patrão, toda vez que você serve na igreja, quando você tem um relacionamento com o seu amigo, todas as vezes que essas coisas acontecem, você está destruindo as hostes infernais. Você está sendo vitorioso na luta contra as forças espirituais do mal. Não seja enganado. Não se iluda por um momento sequer. As nossas lutas continuam tão fortes, tão pesadas, se não mais, do que nos dias do Senhor Jesus Cristo. A única diferença é que nos dias do Senhor Jesus Cristo, a verdade de Deus estava sendo estabelecida. A verdade eterna, que permanece para nós eternamente, estava sendo novamente revelada. E hoje ela não está mais. Ela acabou, ela já foi entregue. E agora a nossa função é segurá-la firme, arraigados nas Escrituras, firmados nas palavras reveladas do nosso Cristo, e lutarmos contra as forças espirituais do mal. Sejamos, meus amados, vitoriosos. E na semana que vem nós estaremos entrando nas coisas, nas armas que nos foram concedidas pelo Cristo, para que nós pudéssemos ser vencedores nessa luta. Eu aconselho a todos vocês a estarem aqui novamente, para que a gente possa estar não só aprendendo sobre elas, mas também aprendendo como usá-las efetivamente na nossa batalha contra as forças espirituais do mal.